Bom dia, eu me chamo Érica e juntamente com o meu grupo composto por Beatriz Maia, Érica Carmo, Giovana Telesforo, Juliana Cunha e Matheus Mota, apresentaremos um seminário sobre células-tronco, terapia celular e células-tronco, mesenquimais e doenças renais. Bom, nesse slide eu vou abordar alguns conceitos sobre o que é a célula-tronco e seus tipos. Começando pelo o que é célula-tronco, são células que possuem a capacidade de autorrenovação e diferenciação. Elas têm a capacidade de se dividir e se transformar em outros tipos de células, podendo ser programadas para desenvolver funções específicas, uma vez que se encontram em um estágio em que ainda não estão totalmente especializadas. E as células-tronco totipotentes são células que possuem a capacidade de se transformarem em qualquer tipo celular encontrado no corpo de um indivíduo. Elas podem originar um ser por completo e são encontradas no zigoto e no início do desenvolvimento embrionário, e podem ser formados até a fase de mórula. Já as células multipotentes, essas vão se diferenciar em poucos tipos celulares e são responsáveis pela renovação celular. Elas podem ser encontradas basicamente em todos os tecidos do corpo, principalmente na medula óssea, e é sobre elas que vamos falar no nosso seminário. Já a pluripotente começa a se limitar ao campo, porque essas já não são capazes mais de dar origem a um ser vivo por completo, porque eles não têm a capacidade de produzir, de dar origem a tecidos extraembrionários. Eles podem gerar células na fase de blastocisto, que formam o ectoderma, mesoderma e o endoderma, que são as 3 camadas para o desenvolvimento do corpo do embrião. Olá, meu nome é Matheus Mota de Andrade e hoje eu vou falar um pouco de terapia celular. Vocês viram que as células-tronco são células indiferenciadas, capazes de diferenciar de formar qualquer tipo de célula do seu corpo. Por conta da sua capacidade de diferenciação, ela é muito utilizada na terapia celular. Mas primeiramente, você precisa saber o que é terapia celular de fato. Terapia celular é um processo de substituição ou regeneração de células, tecido ou órgão para restaurar ou estabelecer sua função. Ela é utilizada na medicina regenerativa, na utilização de células e biomateriais que permitem ao próprio organismo reparar tecidos e órgãos lesados. As células-tronco que têm mais capacidade de diferenciação são células-tronco embrionárias. No entanto, sua utilização é limitada por conta da lei da biossegurança. A lei da biossegurança só permite a utilização de células-tronco embrionária obtidas por embriões congelados, mas com o avanço da medicina, estão utilizando outro tipo de célula-tronco, que é a célula-tronco do cordão umbilical. Exemplo de terapia celular: tratamento de infarto agudo do miocárdio, tratamento de lesões de cartilagem, tratamento de câncer. E como eles fazem? Eles retiram as células de regiões saudáveis, amplificam essas células in vitro e então injetá-las novamente no indivíduo, na região danificada, para que essas células auxiliem no reparo. Agora eu trouxe um exemplo mais detalhado de terapia celular, mais especificamente tratamento de células T. Primeiro, a pessoa irá coletar o sangue do paciente. A partir do sangue são isoladas as células T. As células são cultivadas em vidros, onde são feitas a introdução de um vetor que fará com que as células cresçam. Então elas vão receber fatores de crescimento, nutrientes, para ser expandida, para ter uma quantidade suficiente para a terapia. Depois disso, é infundido no paciente. Então, as células TK se ligam-se às células do câncer e as destroem. Como pode ser essa terapia? Elas podem ser autólogas, quando as células são aplicadas no mesmo indivíduo, no qual são provenientes, dele para ele, do mesmo paciente. Ou podem ser halogênicas, quando as células são provenientes de um outro doador. Olá, boa tarde. Eu sou a Telesfora, eu vou falar um pouquinho sobre as células-tronco mesequismais ou células entrosmais mesequismal.
que são células percussoras encontradas principalmente na medula óssea. Ela é uma população rara, com multipotência, capaz de oferecer suporte à hematopoiese e se diferenciar das outras linhagens de células, como os ostócitos e os adipócitos. O interesse nesse tipo de célula cresceu grandemente nos últimos anos devido à sua grande procura, porque ela tem a capacidade, o potencial de regeneração de tecidos e órgãos lesados, independente de qual forma. E a resposta imunológica que ela consegue modular também chamou a atenção. Os cientistas, por volta de 1966, começaram a cultivar células-tronco da medula óssea, e um deles conseguiu observar que algumas células se aderiam ao plástico e que posteriormente verificou que esta linha tinha o potencial de se diferenciar de outros tipos celulares, como já dito, os adipócitos e ostócitos, também outros. Além destas peculiaridades, ao analisar o conjunto de proteínas da membrana plasmática, percebeu que eram diferentes dos padrões expressados até então, das hematopoéticas. Bingo! Foi naquele momento que ele conseguiu fazer um novo conhecimento científico na medula óssea. Ele constatou que existem dois tipos de células-tronco: as hematopoéticas, que são responsáveis pela formulação das células do sangue, e as mesequismais, que são responsáveis pela formulação de células adiposas, ósseas e cartilaginosas. Elas podem ajudar grandemente na regeneração de tecidos, de órgãos, e por isso tem sido bastante procurada. Ela ficou bem famosa pelo seu potencial e também ficou conhecida como a heroína quando o assunto é autorrenovação e especificidade nesses casos. Apesar de ser uma célula que muitas pessoas não falam, é um assunto bem tímido, mas é bastante abordado dentro do campo médico e científico quando se fala de regeneração, e nos veículos de comunicação ela tem ganhado um grande espaço, mesmo sendo rara, Dentro das UTIs, onde os pacientes estão em unidade de tratamento intensivo, os médicos precisam se moldar aquela situação para conseguir achar um tratamento que seja confortável para o paciente. Nesse meio, entrou-se a terapia celular, dentro de uma doença chamada de LRA, que vamos falar um pouquinho mais à frente. Essas células têm dado grande diferença e qualidade de vida para os pacientes que estão naquela situação de cuidado intensivo. Eu sou a Juliana e a partir daqui nós vamos começar a ver as doenças renais, o que elas são, alguns sinais e sintomas, e vamos ver melhor uma delas. Primeiro vamos relembrar a importância dos rins. Eles filtram sangue e auxiliam na eliminação de toxinas do organismo. Eles são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo. Eles são tão importantes que comemoramos o Dia Mundial do Rim, no dia 14 de março. O que são as doenças renais crônicas? As DRC são alterações heterogêneas que afetam tanto a estrutura quanto a função renal, com múltiplas causas e múltiplos fatores de risco. Como já foi dito, uma das funções dos rins é remover resíduos, e essas doenças reduzem essa capacidade. A forma crônica pode ser causada pela diabetes, hipertensão, diversas infecções no tecido, uso de medicamentos e policistos renais. Alguns sinais e sintomas são a pressão alta, redução da urina, perda de apetite, dores nas costas, também podendo apresentar vômitos, náuseas e falta de ar. Temos como exemplo de doenças renais a lesão renal aguda. Ela se caracteriza pela diminuição do ritmo de filtração, o aumento de ureia e creatinina no sangue. Isso resulta na ineficiência do rim no controle da homeostase de fluidos, eletrólitos e de equilíbrio ácido-base. É comum em pacientes já internados na UTI. Os sintomas aparecem após 7 dias do evento causador. Devido à elevada importância dessa doença para práticas médicas, torna-se necessário buscar novas estratégias para prevenir e amenizar.
como a terapia celular e as células-tronco mesenquimais. Mas há outros tratamentos e prevenções, como veremos mais para frente. Ela possui 3 causas: a pré-renal, renal e a pós-renal. A pré-renal é a diminuição sanguínea efetiva. A renal, insulto isquêmico, tóxico, imunológico e infeccioso. Pós-renal, obstrução de fluxo urinário. Temos alguns sintomas: a desidratação, diarreia, anorexia, náuseas, vômitos, convulsões e até o coma. Já abordamos até aqui o que são células-tronco, células mesenquimais e suas funções, e alguns métodos de terapia celular. Agora veremos alguns tipos de tratamento para a LRA, que é uma lesão aguda nos rins. Primeiro temos a cateterização vesical, que é a introdução de um catéter na uretra até a bexiga, permitindo a liberação da urina. O método mais comum é o uso de fármacos diuréticos e vasodilatadores. Em alguns casos, precisa-se realizar um procedimento chamado diálise, que nada mais é do que a remoção da substância que está impedindo que os rins funcionem normalmente. Podemos citar também medidas de prevenção para essa lesão, como uma alimentação balanceada, restrição ao tomar certos tipos de medicamentos, como antibióticos e anti-inflamatórios, e, sob prescrição médica, fazer uso de medicamentos que regulem os índices de potássio e fósforo no sangue, quando estes estiverem altos. Bom, nós sabemos que o tratamento atual das doenças renais crônicas, ele se resume apenas em terapia de hemodiálise ou ao transplante. Só que agora está sendo muito estudado sobre o tratamento com células mesenquimais, que vamos tratar a partir desses slides. Ainda está na fase de estudos, então tudo dessa parte está sendo baseado em pesquisas de doutorados, de organizações específicas, né, experimentos específicos da biologia, né, em prol de uma coisa só, de melhorar o tratamento e oferecer novas oportunidades, novas chances. Esse conteúdo ele foi tirado da 24ª reunião anual da Federação de Sociedades de Biologia Experimental, da FESB, né, que teve como intuito discutir o uso das células-tronco para o tratamento da doença renal crônica. E eles tiveram a possibilidade de projetar possibilidades concretas. E quem debateu sobre isso nessa reunião foi a nefrologista Lúcia Andrade, médica da Universidade de São Paulo. Ela utilizou pelo seguinte modo: ela pegou uma célula-tronco, que foi retirada da medula óssea, e aplicou em 2 tipos de ratos saudáveis, em 2 grupos, né? Os grupos de saudáveis e o grupo que possuía insuficiência renal. Nos ratos que apresentaram a insuficiência renal, ela notou uma redução na doença. Ou seja, eles concluíram que as células-tronco, vindo de animais adultos, são capazes de prevenir e até mesmo de regenerar a função e ou tecido renal. Todo esse avanço, né, dessa pesquisa que ela fez, ela notou que com esse avanço, que se ela aplicou a célula-tronco nos ratos que têm insuficiência renal e ela notou que houve uma melhora, uma redução na doença, ela falou que se para humanos os resultados obtidos, se forem semelhantes, podem dispensar a diálise, né? Vamos dar um exemplo. E para chegar na conclusão final, né, do trabalho, ela usou 2 grupos de roedores. Né? Ela fez uma simulação uma pequena cirurgia, né, para que eles ficassem com apenas 20% da função renal funcionando, para simular essa insuficiência. E utilizou no primeiro grupo uma injeção com 2 milhões de células-tronco na corrente sanguínea. E no segundo grupo, ela utilizou apenas 3 injeções.
E após esses experimentos, dado o tempo, após 4 meses ela observando, ela notou que houve uma melhora, né? No caso que eles conseguiram ficar com um total de 50% de filtração, ou seja, de 20 passou para 50. Ou seja, ela chegou na conclusão de que para os humanos, né, apenas 20% da função renal já implica fazer a diálise. Só que com 50% é possível levar uma vida normal. Então, é um fato bem importante quando a gente fala sobre células mesenquimais. Também foi debatido o porquê de não fazer esses testes em gatos. Porque em gatos, a doença renal, ela progride muito lentamente. Então, esses testes vão ser repetidos em cachorros, mas não em gatos, né? Porque a progressão dessa doença vai ser bem lenta. Então, assim, ela precisa, no caso, quando ela apresentou esse estudo, ela precisou de uma resposta mais rápida, né? Vamos colocar mais assim. E nessa eu trago outras frentes de pesquisa para a DRC, que é a nefropatia isquêmica. Aqui já é outro pesquisador que está falando, né, que ele aborda e que vai contribuir mais para o enriquecimento das células mesenquimais. Niels, ele é um pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, ele que coordena a mesa sobre células-tronco e doença renal na FESB, que é essa organização que a gente está, que eu falei também do slide anterior. E ele, através de um projeto chamado Mecanismos Moleculares, Celulares e Fisiopatológicos de Insuficiência Renal Aguda, ele teve como objetivo tentar entender a fisiopatologia, ou seja, qual é a contribuição das células-tronco, como controlá-las, e quais são as melhores células a serem utilizadas, se são as medula óssea, embrionárias ou do tecido adiposo. Então, essa pesquisa foi voltada nisso. Quais são as melhores para serem usadas no tratamento da doença renal aguda? Ele faz uma colocação muito importante, né, nessa pesquisa, que é quando ele fala que a célula mesenquimal, né, a célula tronco mesenquimal, ela é capaz de minimizar, né, de diminuir o processo inflamatório das doenças renais agudas e crônicas, principalmente da nefropatia isquêmica. Foi um ponto tão importante que ele orienta dois doutorandos, né, nessa tese de que as células mesenquimais, tanto derivadas da medula óssea ou da gordura periférica, vai ser benéfica para o tratamento futuro de pacientes, né, que possuem insuficiência renal. Mas por que elas são capazes? Porque as células mesenquimais, tanto da medula óssea ou da gordura, elas são capazes de reverter o processo de inflamatório que é causado pela isquemia. Então, ele vai diminuir as moléculas que têm ação mais inflamatória e vai aumentar a capacidade de proteger o tecido agredido. E essa diminuição vai causar uma menor cicatriz, né, no órgão ao longo prazo. E isso é um grande feito, né, para as células mesenquimais. E também a pesquisa dele vai muito além disso, de falar sobre só as células mesenquimais que são capazes de diminuir a inflamação, né? Ele fala também que as células-tronco derivadas do tecido cerebral também vão ser capazes de diminuir essa inflamação, né? Então, assim, é um fato muito importante para a ciência. E foi muito importante a gente ter colocado a pesquisa da Lúcia e a pesquisa do Niels, né, como fato principal do nosso seminário, porque são dois cientistas brasileiros e vai ser um grande feito para a ciência mesmo brasileira, porque esses dois pesquisadores, né, vão juntar esses dois projetos e vai fundir em um só, que vai ser testar em cães. Né? Testando em cães, a gente vai ter uma progressão bem melhor, né, mais para frente, e a terapia vai ser bem melhor, a gente vai conseguir, né, transformar em 50% a função renal para melhorar. Então, algumas pessoas vão ter um tratamento melhor na questão da doença renal. Então, é um grande feito mesmo para a ciência, tanto brasileira quanto a ciência mundial. Bom, então é isso. Eu, em nome de todo o meu grupo, agradeço pela oportunidade, pela compreensão, né, de estar aqui apresentando um conteúdo tão grande, tão vasto.
né, para os meus colegas de curso. Espero que vocês tenham compreendido, né? Espero que vocês tenham gostado. Em caso de qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigada mesmo e boa aula!